Fala galera, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma Viva Podcast. Deus abençoe você, sua vida. Sinta-se à vontade, vai ali, pega uma Coca-Cola bem gelada, pega o que você quiser aí, que hoje o bate-papo tá bem legal. O bate-papo tá bem avivado, eu tenho certeza que vai te edificar. Vou dar um tempinho para você entrar, curtir aí o vídeo, pegue o link, mande para a família, coloca lá no link lá do grupo do trabalho, seja um missionário da web aí, sai mandando esse link para todo mundo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, já ative o sininho das notificações, que nos acompanhe aí, porque todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai acompanhar. Uma Viva entrou, você não perde nem um minuto do bate-papo aqui, que eu tenho certeza que está sendo extraordinário. Toda segunda-feira a gente traz uma novidade legal, toda segunda-feira tem um bate-papo legal, uma experiência nova, e eu tenho certeza que você não vai perder nada. Então, já se inscreveu, já ativou a notificação, faça isso se você não fez e vamos embora. Hoje eu tô com duas convidadas, irmãos, hoje eu tenho bate-papo aqui até falar chega. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao Vivo Podcast, é um prazer recebê-las, viu? A primeira, ó, é um assunto diferente hoje, irmãos. Então, como é que fala? Fala dentista, fala algum outro termo técnico ou não? Fala cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Seja Mas alguns se referem como odontólogo ou só dentista também, a determinação aceita. Rapaz, ela falou o nome dela, Driele. Eu nunca ouvi esse nome de Driele, essa eu nunca vi não. O nome de vocês é Driele? O meu é Deisiele. Deisiele e Driele. Irmãos, é um nome bem diferente. Deisiele é tranquilo, agora Driele eu falei para elas que eu nunca tinha visto não, mas... Meninas, bem-vindas, boa noite para Vou começar com Deisiele, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Deisiele Calaça e ele já adiantou aqui, né? Eu sou cirurgião dentista. Hoje tem uma clínica odontológica aqui em Senador Canedo e vim compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, da minha prática cristã e juntamente com a minha irmã. Eu sou a Adriele Calaça, sou administradora, né, que cuido da parte da gestão, da finanças, juntamente com a Deisiele, que fica na parte do operacional. E não sou dentista, não somos gêmeos também. Olha, ela falou para mim que separa 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio é muito pouco É, tempo. pouco. E Deu tempo só de nascer, esperou um pouquinho, já entrou já na foi de barriga e novo. já... E as pessoas confundem muito nós duas, né? Então, às vezes, chama ela de doutora e aí pede para ela olhar o dente, aí de vez em quando ela tem que dar uns diagnósticos, uns planos de tratamento, que o pessoal... Pronto, vai embora, esse negócio é tranquilo, é normal. A clínica tem quanto tempo aqui em Senador Canedo? Então, agora em julho, nós vamos fazer 1 ano. Então, é um bebezinho. Já tinha outro tá? lugar ou não? É a primeira vez? Então, eu formei no final de 2010. Aí fui funcionária pública na cidade de Goianira, 1 ano. E logo em 2012 eu entrei para a Prefeitura de Senador Canedo. Então, na Prefeitura de Senador Canedo, eu fui funcionária pública quase 8 anos. E aí, a maior parte da minha carreira foi sendo funcionária pública. Foi na área da saúde também? Na área da saúde também, como dentista do postinho de saúde. E então já tenho aí, conheço esses postinhos de saúde aqui do Canedo, Então quase todos. você fala isso agora, então você já está familiarizado. Eu ia te perguntar o que você achou do Senador Canedo. Então você já acompanha muita gente aqui. Quando já me muito perguntam isso, eu até brinco. Hoje eu sou apaixonada em Senador Canedo, hoje eu amo morar aqui. Mas no início eu não morava aqui, eu trabalhava em 2012, eu comecei a trabalhar, quando foi em 2015 eu me mudei para cá. E quando eu mudei foi algo assim bem desafiador, não era o que eu queria naquele momento. Mas logo que eu estava aqui eu descobri, não, eu tenho que morar aqui nessa cidade. Cara, eu não sei você, principalmente o Adriele também, Senador Canedo, ele é um Senador Canedo, tipo assim, ela polarizaram o Senador Canedo como uma cidade muito ruim. É verdade. Principalmente, você veio em 2000, vamos supor que você formou-se em 2010, você formou em 2010, né? Época de 2005 a 2010, 2012 ali, Senador Canedo era muito polarizada, principalmente pela com criminalidade. Verdade. A questão do empreendedorismo muito fraco aqui ainda, aquela cidade que estava engateando para o empreendedorismo, estava bem difícil de invertir, de acreditar em Senador Canedo. Só que as pessoas que hoje, antigamente, acreditaram em Senador Canedo, hoje eles estão muito bem. Senador Canedo deu uma contraproposta extraordinária, principalmente no comércio. Então, Senador Canedo ele cresceu muito, está crescendo. A região de vocês ali, eu conheço a clínica de vocês, vocês estão muito bem localizadas. Sim. Então, hoje, Senador Canedo,
se colocar 10 anos atrás, ali era residência, aquele local da clínica. É verdade. Depois da pandemia, o centro migrou, né, ali para Pedro Teixeira, né, ali naquela região da Demar de Barros. Transformou, porque antes o centro da cidade era mais ali na região do terminal, né? Era naquela localização. Hoje não, a gente já estendeu esse centro do Senador Canedo para aquela região. O Senador Canedo é muito... Quem escolheu o ponto? Quem escolheu o ponto ali? Foi eu. Foi ela? Foi eu. Foi desafiador também, porque você acreditou no local, porque agora estou crescendo, você tem 1 ano, então, por incrível que pareça, na época da pandemia, aquele ponto transformou. Então, você foi muito visionário em relação àquele ponto. Quando eu pensei em abrir a clínica, que foi no início de 2022, que eu tomei a decisão, em 2019 eu saí da área pública, fui para a área privada com o consultório de uma colega, eu alugava. Quando foi no início de 2022, eu decidi abrir minha clínica. Então, até então, eu ainda não tinha o meu negócio. E quando eu decidi abrir a clínica, eu queria algo muito menor. Eu queria algo pequeno, porque a gente fica com medo de empreender, né? Com medo de gastar, o retorno, com medo de investir. Quanto tempo eu pego de volta que eu ganhei? Então, assim, os medos... queria me levar para outra localização, inclusive a localização do Vale das Brisas, ali, saída para o Vale das Brisas, que hoje ainda não Você queria ir para lá? Queria, porque lá eu tenho um lote, então a nossa intenção era construir a clínica lá. E aí as coisas foram sendo conduzidas de outra forma. Só não fala mal do Vale das Brisas, que eu moro lá, viu? Não, a gente gosta. Mas lá, minha mãe também tem casa lá. Minha mãe também tem casa. Eu tenho lote lá, minha mãe tem casa lá. E assim, eu gosto daquele lugar pela tranquilidade. E eu vejo naquela região ali que tem grande potencial também. Tem grande potencial naquela região. Então, como eu pensava em algo assim mais tranquilo, mais leve, era lá a região que eu queria. Só que aí meu marido falou para mim, olha, lá é uma região que ainda tá vazio, assim, de comércio. Para mim, ficar sozinha no consultório era uma região perigosa ali, né? Para eu ficar recebendo os pacientes sozinha. E aí eu comecei a procurar em outro local. E aí, quando eu cheguei naquele local, eles ainda estavam, acho que nem tinha feito teto ainda. Estava em construção. Estava em construção. Aí eu já peguei no início, aí foi difícil achar o dono. Aí eu já fui lá no nome da arquiteta, conheci a arquiteta, já fui atrás dela, quem que é o dono, e aí as coisas foram conduzindo para ele local. Você conseguiu, então, colocar a sala do jeito que você queria, porque na construção foi. geralmente Foi. O piso, por exemplo. Eu mesmo estou passando por uma construção e eu também estou trabalhando no imóvel alugado. Hoje eu estou construindo, vou colocar uma empresa lá. Imóvel não é meu, é alugado. Só que o rapaz está construindo, então ele está construindo do jeito que eu quero. Não, isso é maravilhoso. Quando a gente pega, e eu trabalho com... Lá vocês também trabalham com a varagem de vigilância sanitária. Sim. E para tirar a varagem de vigilância sanitária, você sabe como é que é. Um pouquinho... Você já trabalha... Vamos comentar que as irmãs vão ver nós aqui, as me arrebentam lá. Mas, quando você pega o imóvel que você consegue adequar conforme, principalmente nós lá trabalhamos com a RDC 44, dentro das normativas de farmácia, é bem tranquilo que você gasta menos, porque... Com certeza. É verdade. E aí, falando sobre isso, eu fui e acabei chegando a esse local, né? E assim, foi muito diferente daquilo que eu estava procurando a princípio. Ficou maior, o investimento maior, o aluguel mais alto do que aquilo que eu estava pensando. E durante esses dias, esse início de medo, né? Medo do empreender, eu orando ao Senhor, eu falava, Senhor, o Senhor tem certeza que isso tudo é para mim? O Senhor tem certeza? Como que vai ser, assim, que aquela dúvida, aquele medo no coração, Deus falou comigo, assim, algo muito forte, que foi assim, você planejou estar nesse local? Você escolheu isso aqui desde o princípio? Eu falei, não, Senhor, eu não escolhi. Não era o que eu estava procurando. Então, foi Deus que me direcionou àquele lugar, eu creio nisso. Então, foi um direcionamento do Senhor mesmo para a gente estar naquele lugar. E as coisas foram conduzindo de uma forma que eu não imaginava que seria daquele jeito. A Bíblia fala, quando Deus vai falar com Abraão, ele não cita onde que ele vai ser, né? Abraão fala, você vai para até que eu vou te mostrar. E flui, né? Tudo que é de Deus flui. Eu acho que nós nós caminhamos por um lado cristocêntrico, mas nós temos uma doutrina bíblica, nós acreditamos numa fé, nós praticamos ela, nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Isso aí é difícil para outras pessoas que não conhecem o que nós conhecemos, mas quando estamos na dependência de Deus, tudo flui. E aquilo que é impossível se torna natural. É verdade. E a gente tem que trabalhar essa questão dessa sensibilidade, né? De ouvir o Espírito Santo, de entender aquilo que Deus tem, né?
Porque hoje eu acredito que existem muitos ruídos, né? Ruídos externos que nos impedem de ouvir o que Deus tem para nos falar. E é bem desafiador, né? Você enfrentar uma vida de empreendedorismo hoje é bem desafiador. Todo mundo quer empreender, né? Mas... E a sua área é uma área... Eu vou falar a verdade para você. A sua área é uma área que... Não vou falar que é primeiro plano, porque lógico que você trata de saúde bucal, mas... A pessoa consegue adiantar 2, 3, 4, 5 meses para ir no último momento. Já vi que as pessoas vão no último segundo verdade, lá. Chega lá, chega lá, tá parecendo que já morreu. Né? Então, tipo assim, elas conseguem adiantar. Não é igual um supermercado aqui, igual uma farmácia. Tem gente que utiliza remédio, compra de mim lá toda semana. E é obrigada a comprar, porque a vida dela depende disso. Então, é desafiador. As pessoas vão prorrogando. Até porque essa questão da cultura da prevenção... É algo que tem melhorado muito dos anos para cá, mas é algo que tem que ser muito trabalhado ainda, né? A prevenção. E eu vejo isso que com as mulheres tendem a ser mais fácil, porque as mulheres elas são mais preventivas, elas conseguem né? Melhor. Elas se organizam anualmente para fazer consultas preventivas. Agora, quando a gente olha para o lado do homem, é bem mais ainda desafiador, porque eles realmente prorrogam assim. Homem troca o óleo do carro quando bate o motor. É natural. Homem, eu fui trocar o óleo do carro e eu falei, não, rapaz, eu tinha que trocar esse óleo há muito tempo. Eu falei, rapaz, eu esqueci, correria. Homem, é incrível, né? Quando você conseguiu chegar e falar, não, vou pegar a Adriele e vem pra cá porque o negócio aqui eu vou precisar de alguém que me ajude. Porque uma coisa é ser cirurgião dentista, outra coisa é levar um comércio. Isso. A farmácia é assim, tem um farmacêutico que vai prescrever a medicação, que ele vai atender um paciente que chega com certo tipo de coisa. Agora tem um administrador, porque nós sabemos que boleto não é para qualquer um, não. É isso, e essa é a parte mais difícil. Eu acho que a parte essa é mais desafiadora de tudo é administrar o negócio. Porque você já administrava antes ou não? Não. Eu já tive uma experiência como empreendedora, acho que há uns 10 anos, né, atrás, no ramo de cosmético. E no momento eu estava do lar. Uma bebê, tenho uma filha de quase 4 anos, desde que ela nasceu, eu fiquei ali na função da maternidade. Mesmo. E aí, quando eu fui montar a clínica, né, dentista, a gente fala que dentista nem sabe fazer conta, né? A gente é muito voltado para o operacional mesmo. A gente não aprende a lidar com o comércio, a lidar com a administração. E, na verdade, o consultório, ele é uma empresa, né? Sim. Ele é uma empresa que a gente não sabe lidar com essa empresa. Então, quando eu vi essa necessidade, assim que eu resolvi montar a clínica, eu já entrei num curso de gestão. Porque eu via que isso realmente era o maior desafio dos meus colegas. Porque como eu demorei muito a abrir o meu negócio, eu tenho muitos amigos que tiveram experiência. Você teve uma experiência de 9 anos, né? 9 para 10 anos. Eu tive a experiência de 9, 10 anos no operacional ali. Mas meus amigos que estavam já no negócio, eu vi o desafio deles, né? Eram bem desafiador essa parte de administrar o negócio. Então, aí, logo que eu resolvi montar, eu comprei um curso de gestão. Já comecei a fazer e vi, opa, um negócio, dente... E arranca dente, põe dente, tampa, buraco. Não é só isso. Então, eu já vi naquele momento, naquele curso, olha, eu preciso de um reforço, eu preciso de alguém. Então, e aí, a minha irmã, ela sempre acreditou muito no meu projeto, ela e o meu cunhado. Então, eles sempre acreditaram em mim. Antes mesmo de eu sair da área e ir para a área privada, eles acreditavam, eles incentivavam, falavam, vamos montar. E eu sempre esperando a hora de Deus mesmo, porque eu acredito que a hora que aconteceu foi a hora realmente que o Senhor tinha preparado. Antes eu até quis várias vezes sair da prefeitura e fazer algo, mas Deus nunca permitiu. Então, eles sempre acreditaram muito no meu profissional, na minha conduta. E aí, a partir desse curso de gestão, eu vi, não, eu preciso de alguém. Eu preciso realmente de alguém. Mas sempre assim, com um pouquinho de temor pelo nosso relacionamento, né? Porque nós somos muito unidas. Então, lidar com essa nossa irmandade em um negócio me deixava um pouco insegura. Mas a gente está indo super bem. Está indo muito bom. As meninas que o diga, né? Tem dia que a gente dá uma, né? Tem as particularidades, né? Mas... é muito legal, muito bacana, porque a gente confia, né, muito uma na outra. Muito importante. Então, acaba que a parte dela eu fico descansada, porque eu sei que ela
é excelente profissional, faz tudo, né, de forma muito capacitada, e a minha também. Então, ela acaba que ela consegue fazer com excelência a função dela, né, sem ter que se preocupar com as outras funções, né. Então, aí, essa parceria tem dado muito certo, né, Dedê? A Bíblia fala é o seguinte, a igreja, vamos entrar lá para vocês entenderem. O próprio Jesus, ele fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque do alto eles iam revestidos e ele ia formar a igreja. Só que a igreja não era só João, a igreja não era só Pedro, a igreja não era só Mateus, a igreja não era só Tiago. A igreja é quando João ficava com Pedro, que juntava com Tiago, que juntava com Mateus, e reunidos se tornaram igreja, porque nós não somos o corpo de Cristo. Nós, sozinho ninguém é. Nós três aqui formamos o corpo. Por quê? Porque um vai ser um braço, outro vai ser uma perna, outro vai ser, às vezes, o quadril, né? Que vai ser o pescoço que vai direcionar. Então, acho que quando nós pegamos habilidades distintas e juntamos elas, ela tende a dar certo. Isso é bíblico. Então, eu acredito que com uma empresa bem-sucedida, você descansar na área que ela domina e você conseguir descansar, porque eu não vou falar que é impossível, mas você não consegue, às vezes, colocar um dente e receber o dinheiro. Colocar o dente e saber que tem que comprar, às vezes, eu não sei como é que funciona a questão da odontologia, mas a matéria-prima que você vai usar. Então, acredito que tem que ter funções para que possa crescer. E na Bíblia inteira, nos 66 livros lá que contém a Bíblia, eu nunca vi ninguém prosperar sozinho. É verdade. É verdade. Ninguém prospera sozinho. Não faria sentido, né? Eu sempre falo lá, a gente faz reuniões semanais, falo para as meninas que o sonho de prosperar como empresa é ver os sonhos delas, que fazem parte da nossa equipe, né, prosperarem e realizar, né, os sonhos delas, porque esse é o propósito. Sim. Né? É transformar vidas, não só dos nossos clientes, mas das meninas que estão ali com a gente, as nossas vidas, né, as vidas das pessoas que a gente ama. Então, é um pelo outro, né? Sim, de mãos dadas, a gente vai... Inclusive, nós temos testemunho da Fran, né? A Fran aqui, Fran a Fran, calacita, eu brinco que a Xuxa vem Paquita e eu tenho as calacitas. E a Fran é a minha calacita, enviada por Deus, também resposta de oração. E a moto, né, que ela conseguiu comprar esse ano, realmente foi algo bem gratificante pra gente. Ela comprou da minha esposa, minha esposa foi que legal. Então, assim, foi muito, muito gratificante. A gente sentiu pertencente daquela vitória dela. Eu até brinquei com ela, eu falei, Fran, essa emoção, eu acho, com certeza, acho que nós conseguimos nos emocionar mais até que ela, porque foi tão gratificante ver aquele momento e saber que foi através, né, da Odonto Calaça que ela conseguiu, né, isso, e assim, ela é tão merecedora, uma pessoa que tem se dedicado tanto, que faz parte, né, Dedê, do nosso processo, né, aí de crescimento, de aprendizado, de um atendimento de qualidade, de dar mais do que às vezes a função exige, né, aquela coisa assim, eu posso fazer mais, né, da disposição. Sim. E aí foi muito gratificante para nós, assim. John Wesley fala que o gratificante não é conquistar, é se alegrar com aqueles que conquistam. É verdade. A verdade é porque se você sentir, é meio filosófico, mas se você às vezes conquistar, você conquista muito fácil. Tem gente que conquista, às vezes, puxando, tomando, né? A gente sabe que a vida do ser humano em si é muito covarde, é muito bem complicado. Mas se alegrar nas conquistas, isso é fantástico. Isso parece muito Cristo, né? Se alegrar com aquele que levou o Cristo, se alegrar com aquele que ia enxergar, ou com aquele que ia levantar da cadeira de roda, ou com aquele que ia conquistar um bom emprego, aquele que ia voltar para a família, conquistar uma boa família. Quando você se alegra com as conquistas alheias, isso é fantástico. Isso te mostra que você realmente é um cristão. É verdade. Realmente que é um pequeno, porque cristão significa um pequeno Cristo, né? Nós todos somos um pequeno Cristo na Terra. Hoje nós somos milhões e milhares de Cristos, pequenos Cristos na Terra. E Cristo, eu acho que teria essa atitude de se alegrar com que... É verdade. E se alegrar nas grandes conquistas, nas pequenas também, né? Eu vou fazer uma pergunta. Por que odontologia? Por que odontologia? Por que eu escolhi? Então, a gente sai muito imatura, né, do ensino médio. Depois eu vou te contar um segredo, tá? Revela tudo, solta tudo aqui. Ela escolheu jornalismo, né, Dedê? E você acredita? Jornalismo? Você é boa de conversar? Nossa, não, quase não.
Assim, quando a gente tem oportunidade, acho que a gente sai bem, mas... Eu gosto de não conversar, sei. mas não passa pela cabeça de jornalismo, não. Agora eu gosto de conversar, antigamente eu não gostava, não. E aí a gente saiu muito imatura, né, da faculdade, então não sabia o que fazer. Aí eu prestei para jornalismo na UFG. E aí meu marido falou para mim, na época eu já era casada, ele falou para mim, por que você não faz odonto? Eu falei, uai, mas por que eu não faço odonto? Também me perguntei. Eu falei, eu vou fazer odonto. Liguei pro meu pai, eu tô querendo fazer odonto, o senhor paga? Pago. Pronto. Não tô útil ou agradável e vambora. Assim, aquela decisão mais assim, e que não levou o peso, né? Porque é uma decisão de uma carreira que você vai seguir, né? Sim, mas sim. Na nossa imaturidade, quando sai do ensino médio, muitas das vezes, né, a decisão é tomada de forma imatura, mas deu certo, graças a Deus. Hoje eu gosto muito da odontologia. Não, se eu contar meu testemunho, não vai ter nada a ver com o seu. Eu saí do ensino médio, aconteceu que meu pai faleceu bem quando eu formei, então, em 2011. Quando ele faleceu e eu praticamente formei, eu fui fazer faculdade. Eu jogava bola profissionalmente, viajava. Vou estudar, né? Decidi estudar, fiz educação física. Eu formei em educação física. Agora me fala quando eu exerci educação física. Nunca exerceu. Ela também tem uma história parecida. Então, acho que nós vamos fazer uma roda de testemunhos. Eu formei em educação, cheguei, exerci como personal. Até tem uns meses atrás, estava dando. Eu gosto muito da funcional, geralmente, porque eu também estou precisando, mas. Aí, geralmente, quando aparece um outro, eu ainda brinco de personal. Mas eu formei, só que junto uma coisa com a outra, encontrei a farmácia. Não por paixão, por necessidade, porque se abriu uma porta, eu fui trabalhar na Santa Marta. Fui trabalhar na Santa Marta, drogaria Santa Marta. Lá tinha um plano de carreira na empresa, eu cheguei a subir, fui ser gerente, fui criar uma conta de loja. Querendo ou não, parecido com vocês, eu e meu irmão juntou e montamos a drogaria. Então, eu falei assim, não, vem pra cá, vamos trabalhar ali junto. Hoje fui formado em educação física e meu ramo hoje é farmácia, remédio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu sonhava em fazer moda. Sempre gostei muito. Meu sonho, desde criança, foi empreender. Então já tá. Isso é bom, empreender é legal. E aí, na época de escolher, escolhi fono. Aí não deu certo. E aí as minhas amigas todas iam fazer enfermagem. Sério? E aí? Enfermagem estuda bastante. Pega muita matéria da educação física. Eu fazia muito com o pessoal da enfermagem. E aí a gente foi uma turma, né? Uma gangue. O ensino médio é terrível, né? Quando sai do ensino médio, tem que. Eu acho que os psicólogos tinham que ter uma psicologia só para as pessoas que saem do ensino médio, os psicólogos. É um assunto bem que deve ser muito porque os jovens saem do ensino médio e ele falou, você minha amiguinha fazer não, foi veterinário. Justamente. Aí uma das minhas amigas, eu falei, não, eu não vou ficar aqui no interior, né, e tal. E aí ela falou, não, vamos. A gente vai morar junto e tal, já até alugar apartamento, meu Deus. Vamos e tal. Eu falei, então vamos, né? E fiz enfermagem. E não cheguei a exercer a profissão. E sempre querendo empreender. Sempre o sonho na cabeça, sempre me brilhou os olhos. Tudo que tem a ver com gestão, com marketing, com vendas. Totalmente né? errado o curso, então. Porque você fala, para você exercer a sua função, empreendedorismo na área de enfermagem, vai ter que montar uma estrutura gigantesca. Eu não sei o que você vai empreender, mas só seu hospital. Na área de enfermagem é mais complicado mesmo. Algumas pessoas às vezes falavam, vai para a parte da harmonização. Harmonização, sim. Mas... E ela tem um feeling para essa área eu também. gosto tudo assim, as clientes perguntam assim, mas eu tenho harmonização medo de botox. Moça, aplica, isso dá dinheiro demais. Dá dinheiro demais. Muda a cara do povo. Aí uma cliente falou para mim, eu tenho medo. Eu falei, nossa, eu tenho medo de ficar sem. Eu adoro. Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Que está sempre bem. Mas aí eu gosto mesmo da parte da gestão. Da gestão. Aí eu pensei bem, eu falei, eu vou fugir do meu foco. Eu gosto do que eu estou fazendo. Preciso estudar, me capacitar, né? Adquirir conhecimento. Então, eu vou ficar na área da gestão mesmo. E aí, estou firme na gestão aí. E ela estuda muito essa área bastante. De gestão. Eu acho que é uma área que hoje em dia está sendo um assunto muito falado, assim, né? Tem muito para se estudar, para se aprender, tem muito conteúdo hoje, né, nessa área. Então, ela tem estudado aí muito. O próprio brasileiro, depois ali, se você olhar a partir do governo,
A partir do governo Temer já começou a melhorar. A partir do governo Temer, o brasileiro ele começou a se familiarizar muito com os americanos, né? Com o pessoal ali, os canadenses, os norte-americanos. E a maioria dos norte-americanos hoje, eles amam empreender. Hoje o brasileiro, ele prefere comprar um saco de laranja, cortar e vender o pedaço, do que ele está muito empreendedor. Eu vi muito isso no Instagram, ele fala, o cara pega um saco de laranja e ele prefere, não vou chupar laranja não, eu vou cortar e vou vender o pedaço. O empreendedorismo ensinou o brasileiro, mudou de uma forma extraordinária. As empresas que abriram de 2016, 2016 para frente, dobraram, triplicaram a empresa. Lógico que teve um governo que facilitou bastante, o governo Bolsonaro facilitou bastante. Para nós que somos empreendedores, você, eu acredito que pegou um pedaço, né, do governo, você vê que melhorou demais, principalmente a questão de impostos, melhorou bastante. Facilitou para a questão do empreendedorismo em si, principalmente para os microempreendedores, né, que começaram a empreender e tal. Foi bastante. E hoje a gente tem muito o incentivo do Sebrae, que onde a gente passa, a gente tem falado, a gente tem mandar um abraço para a Estela, para a Camila, porque o Sebrae tem muitos projetos. Sim. E a gente tem entrado de cabeça. Onde eles me ajudaram bastante no primeiro ano. Eles mandaram pessoas lá, eles são sensacionais. E aí a gente tem entrado de cabeça nos projetos deles e tem sido um divisor de águas para a gente. Nós vamos agora para o 3º programa deles. E, nossa, agregou muito. Começar essa jornada empreendedora sem ter os mentores, vamos dizer, acho que seria muito, sem dúvida, muito mais difícil, né? Ela ajuda, esse auxílio nos torna a forma de fazer as coisas com mais assertividade, né? Do que você sair por aí sem saber onde você vai, né? Para que lado eu vou? Sim. Não, a gente já tem ali uma direção de como fazer, né, quando fazer. E eu acho que isso faz muita diferença nessa jornada empreendedora. Não é? Lá é só você? Ou tem mais? De dentista? Não, tenho outras, inclusive colegas daqui de Senador Canedo também, que eram funcionários da prefeitura, junto comigo. Tem a doutora Elisa. Elisa é ortodontista. Tem a doutora Cristina, que faz a parte de endo, que é canal. E hoje eu também tenho a doutora Maria Gabriela, que faz parte do clínico geral. E a harmonização facial, a gente tem a doutora Karine, né? Falei todas? Isso. Falei todas. Então são várias, né? Porque eu ia te perguntar, como é que você atende esse tanto de gente aí sozinha? Não, são várias, graças a Deus. Eu tenho uma equipe aí, tem uma equipe bem legal. Tem as meninas que me auxiliam, porque tem muitas coisas que eu faço, mas tem muitas coisas que eu também não faço. Então, assim, a parte de clínico geral, a Gabi, a doutora Maria Gabriela, tem me auxiliado muito para mim poder ir mais para a minha especialidade, que é implante e a parte estética. Mas a parte de orto, que é aparelho e canal, eu não faço nada, assim. É uma especialidade que eu não entrei nela. Então, eu tenho as meninas ali que me auxiliam 100% nessa área. Que legal, legal. Eu vou te fazer uma pergunta, acho que veio aqui um flash. Você foi muito correto, porque você trabalha em serviço público, já trabalhei, não concursado, mas já trabalhei com cargo de confiança. Você sai de um salário que cai todo mês na conta, todo bonitinho. Era uma sexta-feira do mês, aqui no Canedo, era na conta. Era os grupos do Canedo, era tudo pagamento da conta. Caiu na conta o pagamento. A última sexta-feira do mês era uma maravilha. Era uma alegria, é verdade. Muito bom. Você sai de uma rotina de vida, porque é uma rotina de vida. Você vai de segunda a sexta. Você abre sábado e domingo, só sábado e domingo? Hoje eu abro sábado. Você abre sábado? Só sábado. Você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5. Eu não sei como é que funciona a questão da odontologia no serviço de saúde no município. Você trabalhava normal também? Das 8 às 5, no postinho. Das 8 às 5. Das 8 às 5, você trabalhar, pegar a sua hora de almoço, ir embora. Deu 5 horas, você ia embora. Você pegava o paciente só até dar 5 horas, você não tinha compromisso. Hoje não, eu tenho certeza que se aparecer um paciente, sei lá, de urgência, você vai ter que atender. E assim, como eu conheço muita gente, alguns têm meu telefone pessoal, então às vezes eu tô em casa ainda. Caiu o dente aqui, pelo amor de Deus, coloca no lugar. Desse jeito. Às vezes pego pra ela pendurado. Tô com o dente pendurado aqui, pelo amor de Deus. Meu dente. E é engraçado que no final do ano mesmo, né? O quanto acontece isso. Véspera de Natal. Dente, é incrível. Véspera de Natal. Véspera de Natal, o povo ficou na maçã antes da hora lá. Justamente. O povo desesperado
desesperado, meu dente caiu aqui. Aí, quando a gente está perto, dá socorro. Quando eu não estou perto, eu peço às minhas amigas, né, para as minhas parceiras. Vai lá, socorre. Amiga, põe no lugar lá e depois... tem um paciente meu precisando de socorro, vai lá. Voltando à questão da prefeitura, você sai de uma rotina e é muito difícil você desvincular de uma rotina, isso é muito... Independente se o salário é 1.000, se o salário é 10.000, se o salário é 30.000. É muito difícil você deixar parar de pingar a gotinha para tentar pegar a torneirinha um pouco mais aberta. É difícil. Para você, você chegou a ter dúvida, falou, olha, você falou que tentou muito, Deus falou, não tem. Quando foi aquela assim, não, pera, Deus falou, realmente eu vou tentar, tá na hora, porque teve aquele primeiro passo. Teve essa... E há algum tempo, na área pública, meu planejamento era assim, eu engravidar da minha filha, hoje ela tem 8 anos, ter licença maternidade e sair ali da área pública. E não foi assim. E muitas das vezes eu quis e não permiti. Mas quando foi em 2019, aconteceu um fato que eu fui na escola da minha filha dar uma palestra, no Colégio Bedinha aqui. Isso foi em 2021. Eu fui na escola da minha filha dar uma palestra. E foi muito legal a palestra, foi muito divertida. E depois uma mãe chegou atrás de mim e foi atrás de mim e falou assim, olha, o meu filho, ele tem muito medo de dentista. Eu passo vergonha, eu cansei de sair do meu trabalho, assim, a mãe estava desesperada, eu não sei o que eu faço mais com ele tem muita dor, mas ele não deixa nenhum dentista tocar nele. Mas ele falou que quer você. Eu não tinha nenhum consultório para atender ele ainda, porque eu trabalhava da prefeitura. Ele falou, olha, ele disse que quer você, tem que ser você para atender ele. E foi daí que eu corri atrás de uma colega, falei, olha, eu preciso... Você me ajeita uma hora aí nesse consultório seu para atender uma criança. Um pedaço de banca aí para mim sentar uma cadeira aí para me sentar a criança. E aí eu fui atender essa criança. Era um menininho de uns 9 anos, mais ou menos, na época. Atendi, deu super certo. Inclusive, perdi o contato. Gostaria muito de ter o contato deles, porque foi o primeiro cliente que desvinculou a prefeitura. E aí, quando foi isso, eu fui e falei com ela. Ela foi e me convidou, olha, vem aqui para mim, você vem trabalhar comigo e tal. Eu falei, então Aí as coisas fluíram. A partir desse caso, desse menininho, as coisas fluíram. Aí foi a partir daí que eu saí da prefeitura, que eu tive certeza, não, agora Deus tá abrindo essa porta. Deus tá abrindo essa porta. E aí, quando eu fui pro consultório dela, eu ainda não estava assim, com o projeto da Odonto Calaça firmado na cabeça. Mas é só mesmo atender fora da prefeitura. Atender fora. E assim, quando eu estava na prefeitura, a prefeitura exigia muito de mim. Porque quando eu fazia especialização, em 2018, 2019, eu fazia especialização de implante. E eu tinha que pagar as horas para a prefeitura. Então, eu dava plantão. Tinha dia que eu saía do postinho, 5 horas da tarde, já ia para o plantão, chegava em casa 10 horas da noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo. Eita. Porque eu tinha que pagar aquelas horas de estudo. E aí eu comecei a ficar num ritmo muito frenético e muito ausente de casa, ausente da presença da minha filha. E eu me autocobrava muito isso. E eu sempre orava para o Senhor, falava, Senhor, eu quero poder ter o direito de servir o café da manhã da minha filha, de entregar o leite na mão da minha filha. E hoje eu não tenho essa oportunidade, né? E aí, esse tempo que eu fiquei antes da Odonto Calaça, que foi 2019, 2020, foi um tempo, assim, que eu trabalhei, mas que eu me dediquei muito a ela, sabe? Então, foi um tempo ali de nós duas, de ter os momentos mãe e filha, os momentos de amiga, que a gente brincava. E aí, a partir daí, depois Deus me conduziu ao Odonto Calaça. Deus conduziu para abrir a empresa. Para abrir a empresa. Cara, acho que o ser humano em si, a gente luta por muita coisa. A gente luta diariamente, igual hoje. Meu dia foi muito corrido. Eu acordei às 5 horas da manhã, já fui correr, fui para a farmácia, abrir farmácia. E a gente luta por muitas, todos os dias a gente traça planos para a gente cumprir todos os dias. Eu creio que a empresa de vocês são repletas de desafios. Só que o mais valoroso, que é muito valoroso de tudo isso é o tempo. A gente tem que aprender a ter tempo para tudo. É verdade. Então, hora que a gente para pensar e fala assim, cara, eu estou trabalhando tanto, a gente está tão corrido, mas eu não estou vivendo, né? É verdade. A gente está aqui e o tempo gestão do tempo é desafiador, né? Desafiador. É desafiador, porque o tempo é algo que não tem preço. Né? Não volta, você pode né? ser milionário, você pode ser o que você quiser, as suas conquistas podem ser extraordinárias, tudo que você tocar tem dado certo. Se você não tiver tempo para viver, acabou. Você vai viver como? Então verdade. E tem que ter o equilíbrio, né? E às vezes, na rotina do dia a dia,
Falo pela nossa rotina de estar iniciando, né, aí na vida de empreendedoras, exige muita dedicação, né? Exige mais do que se já tivesse consolidado, né? Então, às vezes, você perde algumas coisas, né? Então, assim, é desafiador, né? Já teve alguma experiência, você, eu errei? Como empreendedora, eu vou forçar vocês, não, eu errei. Porque vocês têm um ano? Eu tenho uma experiência. Um ano. Só. Tem um ano, beleza. Porque eu te conto aqui, todo dia eu te conto uma coisa que eu errei. Eu falo assim, nossa, isso aqui, se o empreendedor fazer isso aqui, não dá, errei. Eu teve uma que me marcou muito, que foi, nós abrimos em julho, quando foi outubro, eu acho que em agosto nós iniciamos o Ali Produtividade do Sebrae. E eu sou muito acelerada, muito ansiosa e a gente quer começar naquela correria, né? A todo vapor. E começamos do zero, né? E aí eu queria a agenda o tempo todo cheia, aquela coisa toda. E aqui, como tem muitas clínicas populares, as pessoas acabam procurando muito por plano ou clínicas populares. E aí chegou um certo tempo, eu virei para ela e falei assim, vamos colocar um plano de saúde para a gente aumentar o fluxo e tal, que aí a gente vai ganhar tempo, acelerar as coisas. Aí ela falou, não, mas a gente vai perder a nossa excelência, que é o nosso propósito aqui, né? Nosso propósito é a excelência. Então, assim, e o plano ele não vai fazer... O plano de saúde em si, mas o que ele é prejudicial? Eu estou falando como um leigo no assunto. O que ele seria prejudicial? Na verdade, não é nem que é prejudicial, é porque a matéria, os materiais que eu trabalho, às vezes no plano eu vou ter um pouco de limitação, por questão daquilo que eu recebo. Então a conta começa a não fechar. Resumindo, o plano ele exige muitas das vezes um material inferior. Ou ele paga muito pouco e você tem que usar um material inferior? É inferior daquilo que eu quero hoje, né? Porque, por exemplo, tem um cimento de R$1.000, tem um cimento de 500, tem um cimento de 600. O cimento eu conheço, aquele de 25 reais faz casa. De cimentar uma coroa. De cimentar uma coroa, por exemplo. Então, assim, eu posso usar o de 1.000, que é excelente, o de 500 também pode ser muito bom, mas eu quero usar o de 1.000, porque para mim aquela excelência está mais do 1.000. Então, assim, a diferença... e outra coisa do plano, o plano, ele normalmente não cobre todos os procedimentos que o paciente precisa. Então, às vezes, cobre só aquelas restaurações mais antigas, escuras, que o paciente já não quer mais, e aí acaba que o paciente tem que pagar por fora. Então, assim... Acaba tendo um desgaste também, não, né? até a questão do trabalho que vai oferecer, né? Assim, acaba que é mais rápido, né? Os atendimentos, não funciona com a excelência que é... Hoje, a consulta lá no Odonto Calaça gira em torno de 1 hora. Então, assim, tem toda uma anamnese, toda uma conversa. E com o plano, nem sempre a gente vai conseguir, como empresa, financeiramente falando, conseguir proporcionar a experiência que hoje a gente consegue. Vocês chegaram a colocar o plano lá? Não, aí eu cheguei, né, eu fazendo conta, aquela coisa, faz conta, e aí já fica acelerada, falei, vamos pôr. Tinha 3 meses que nós tínhamos aberto, né? E eu acho que tinha 3 meses e eu naquela pressa da gente, a gente quer tudo pronto. Imediatismo, né? E aí eu falei para ela falou, não. Aí eu falei, respeitei, né? Falei, não, tudo bem, Dedê. E foi muito bacana porque nós firmamos no propósito de ficar sem o plano, né? Naquele momento, né? Porque ela falou não. E foi muito bom, porque se a gente tivesse, né? Se ela não tivesse sido firme no posicionamento da gente manter o nosso propósito, a gente teria fugido, né? Do nosso propósito. E hoje, como empresa, a gente está num crescimento muito legal. A gente tem crescido de forma gradativamente, de uma forma muito positiva, no geral, né? Não só no questão financeira. Então, foi muito importante essa decisão porque dela. Essa questão do plano, então, assim, o plano ele é muito interessante porque ele te dá muito giro. Giro de pessoas, giro de pacientes, giro de procedimentos. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que os meus pacientes são com a hora marcada. Eu não consigo ter uma recepção cheia
e está trabalhando de cabeça tranquila. Eu não consigo, é de mim. Então, hoje, assim, eu penso um paciente, esse paciente eu quero 1 hora com ele, porque eu sei que eu preciso daquela 1 hora. Que se eu atrasar ou se chegar alguém ali e ficar me esperando, já não me dá aquele conforto durante o meu trabalho. Então, assim, para oferecer até para a minha saúde mental mesmo, de falar assim, não, pelo meu conforto, pela necessidade que eu tenho como profissional na minha entrega, não é o que eu queria naquele momento. Isso é interessante, igual um exemplo, principalmente de farmácia. Às vezes a pessoa chega, você prescreve remédio, prescreve antibiótico, analgésico todo dia, mas às vezes uma pessoa chega lá e muitas das vezes, principalmente os vendedores do balcão, eles ganham muito em comissão. Então tem medicamentos que eles ganham a mais, medicamentos que eles ganham menos. E hoje, principalmente os genéricos, eles pagam muito mais do que às vezes um similar, de referência. E as pessoas chegam lá e eu falo, cara, leva esse. Não, mas esse vai. Não, as pessoas veem, porque eu mesmo trabalho com comissão, né? Mas eles leva esse, porque esse aqui é bom. Porque quando você entrega o bom pro cliente, ele paga mais caro, mas ele volta. É verdade. É o que eu falo. Às vezes a gente, quando não, as pessoas às vezes perguntam, mas por que vocês não atendem plano? A gente abre mão da velocidade, né, pela qualidade. Bom. Porque nós, como empreendedoras, a gente não conseguiria oferecer a excelência que a gente oferece hoje com tanta velocidade. Então, talvez as coisas vão demorar um pouco mais, né, para a gente chegar onde nós gostaríamos, porém nós vamos chegar com qualidade. É aquele cliente que vem, que gosta, que confia, que fala para o outro, né? Olha, vai porque eu gostei e tal. Isso é muito importante, né? Então, a gente preza por ter essa, né, esse propósito aí. Isso é bom porque isso dá credibilidade, principalmente em atendimento, dá credibilidade na fala, a aula, esquece vocês, mas a Odonto Calassi, né? Odonto Calassi, ela cria uma identidade muito forte. Identidade, ela não se cria do dia para a noite, né? Ela se cria com o tempo, ela se cria com a constância, com o atendimento, com testemunhos. Você falar para mim que a sua clínica é boa, eu posso acreditar e posso não acreditar. Se você virar para mim, a Odonto Calassi é a melhor clínica. Inclusive, eu estou te esperando lá, né? Eu já sou doutora, já. Pronto. Você fala para mim, a Odonto Calassi é perfeito. Eu falo, amém. Eu tenho a opção de falar assim, não acredito. Mas se eu for lá, que eu vou lá, né? Eu te provo. Você me prova. Aí que tá. O testemunho, isso aqui é fantástico. O testemunho, ele não é válido quando sai da própria boca. Né? Com o seu testemunho é de mim mesmo, que diferença seria, né? Inclusive, nós estamos com um testemunho de uma cliente nossa, que acho que a gente vamos publicar essa semana, que foi muito bacana, porque a gente tem vivenciado muito medo, né, Dedê, lá na clínica, de forma muito frequente. E aí, às vezes, essa paciente mesmo deu um testemunho muito legal. E eu acredito mesmo que as provas sociais são o que... né? Porque, assim, eu falar, não, lá é bom. Você é suspeita, né? Mas você ir lá, se eu falar nós vamos assim, esperar... cheguei lá, o atendimento, Driele, fantástica, a doutora, fantástica, atendeu... Pode ter certeza, os meus amigos acreditaram em mim. Isso, então depois no seu próximo podcast você vai voltar a falar sobre o Odonto Calassi. Vou falar da Odonto Calassi aqui nessa mesa. Foi a melhor experiência na área da odontologia que você já viveu na sua vida. Viu? Vai dar certo. E ela falando dessa forma, e inclusive um dos nomes que antes de ser Odonto Calassi, um dos nomes, e era algo que queimava forte no meu coração, era sobre ressignificar. Essa era a palavra. Então, porque eu pensava assim, ressignificar é o que eu quero. Porque, assim, eu trabalhando na área pública, trabalhando na área privada, durante esses anos todos, houve muitas coisas que eu construí na minha mente, aquilo que eu queria para o meu negócio e aquilo que eu não queria para o meu negócio. Então, a gente começa a observar isso. Olha, isso no meu negócio não serve. No meu negócio eu não quero dessa forma. Faria diferente. Então, eu comecei a construir ao longo disso. E uma das principais coisas é ressignificar a experiência do paciente. Porque o que eu mais escuto são pacientes que carregam muito traumas. Eu tenho pacientes que chegam na minha cadeira e eles choram. Adultos. Eu estou te falando de adultos. Hoje mesmo eu peguei uma mulher que ela estava extremamente ansiosa, com medo, ela começou a chorar. Outras, assim, várias experiências, com frequência. Então, assim, e durante aquela consulta, o paciente ele está extremamente vulnerável. Ele é muito vulnerável naquela situação. E se eu
não conseguir ressignificar aquele sentimento dele, antes mesmo de pôr a mão na boca dele, antes mesmo de ir para o ato de oferecer o meu serviço, eu tenho que proporcionar uma confiança para ele. Né? Ele tem que se sentir confiante, sentir à vontade, porque também você ir na cadeira do dentista e abrir a boca não é uma situação confortável. A maioria das pessoas não gostam. Então, assim, o meu paciente, eu preciso ressignificar a experiência dele. E quando a gente pensa em ressignificar a experiência, é algo que eu até compartilhei num grupo de mulheres em Goianésia que eu fui, ressignificar a experiência do outro é muito o que Jesus fazia, né? Jesus não passava num ambiente sem ressignificar aquela história, sem ressignificar a vida daquela pessoa. Então, eu vejo que nós, como cristãos, nós temos o papel de passar e deixar algo. A gente nunca pode passar e deixar vazio aquele local. Então, hoje eu vejo assim, a minha odontologia, eu exerço ela pensando assim, como Cristo faria? Como que Cristo iria ressignificar a experiência dessa pessoa? Porque eu não quero que os meus pacientes saiam de lá com mais medo do que chegaram, né? Ou com o mesmo medo que chegaram. Então, assim, eu tento vencer junto com eles. Eu falo para eles, assim, quando o paciente vence o medo, eu venço junto, porque é realmente uma parceria ali. Muito bom. Né? Foi esse o que Deus conduziu a gente ali, quando não foi a palavra ressignificar, o nome não foi odonto ressignificar, mas é algo que Deus faz. É algo interno que faz bastante sentido. Não, isso é extraordinário. O próprio Jesus, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias. Aonde ele passava, ele precisava fazer sinal? Não, porque ele era Deus. Então, se Jesus chegasse aqui e fosse direto para a cruz, não falasse com ninguém, não fizesse milagre, não curasse, ia continuar sendo Deus. Mas a humanidade de Cristo, ela falou tão grande em mostrar a bondade, em transformar, mostrar que o ser humano, ele pode ser uma pessoa extremamente melhor do que ele é hoje. Com certeza. E Jesus fez isso, e nós somos imitadores dele. E essa questão de ressignificar, eu vejo que todos nós, em qualquer profissão, independente da área de atuação, a gente consegue ressignificar a vida de alguém. Seja a cabeleireira, seja a vendedora de roupa, seja... Você tem noção de quantas pessoas que mudam a vida dela por causa que ela arruma o sorriso dela? É verdade. Isso aqui, eu acredito muito nisso. Eu acredito, tem pessoas ali que eu conheço, pessoas que são são uma pessoa diferente depois que ela mudou o sorriso e ela conseguiu. Não, tem pessoas que não sorriem por constrangimento, né? De sorrir, de mostrar os dentes. A gente tem uma paciente lá que ela é muito alegre. Muito alegre. E aí já brinquei com ela algumas vezes. Falei, a hora que tiver tudo, e o tratamento dela é um tratamento longo, a hora que tiver pronto, terminado esse tratamento, já sorri. Ninguém vai aguentar. Porque a vida é feita da gente sorrir, né? A gente tem que ser livre, né? Para sorrir, para falar, e isso é muito importante, não só sobre saúde, mas sobre a autoestima, né? Não, isso é extraordinário. Volta você falando de verificar, mas, nossa, eu quero ser diferente. Isso aqui eu faço diferente. E o que faz uma empresa, vamos falar para o empreendedorismo, mas usando muita espiritualidade, o que faz uma empresa ser diferente são os detalhes. E implantar dente, todo mundo implanta. Se você for lá agora, nós estamos em maio, eu não sei se forma a turma em julho. Forma a turma em julho em faculdade ou não? Forma. Em julho deve formar em 40 mil no Brasil, 50 mil, você não sei a quantidade. Novos dentistas, novos cirurgiões. Então, todo dia nasce um. Só que são poucos que fazem um detalhe extraordinário que vai chamar a atenção de alguém. Então, o detalhe faz toda a diferença. Vocês verem aqui, nós estamos aqui em cima do altar, para quem não sabe, a gente grava em cima do altar da igreja. Mas se você reparar a igreja, quando chega aqui, quantas igrejas nos tem aqui em Senador Canedo? Tem muitas. Tem muitas. Não, a igreja não tem esse âmbito de concorrer, mas tem muitas igrejas. Tem gente que não gosta de igreja. Tem gente que não gosta. Eu sou pastor tem uma semana. Tem gente que não odeia pastor. Verdade. Tem gente que se ele vê tem gente que eu chego no meu serviço, as pessoas me chamam de pastor, me chamam de Eduardo, mas chega, cara, você não é pastor. Por quê? Porque pastor não é desse jeito. Eu brinco, eu troco ideia, às vezes meu vocábulo é um pouco diferente. Eu converso com as pessoas de uma forma tranquila. Eu consigo conversar com uma pessoa que é de uma classe A, do classe B, do classe C. Eu consigo conversar com um casal, eu consigo trabalhar com um jovem. Por quê? Porque eu acreditei que meu detalhe ia fazer diferença onde eu estivesse. Então, eu acredito que seja na odontologia, no cabeleireiro,
na cozinheira, aqui na igreja. Vocês já vieram aqui, eu não sei se vocês receberam a recepção, mas eu acho que bem calorosamente. Até você que me recepcionou. Eu recebo, eu faço questão de não ficar aqui na frente, eu vou para a porta da igreja, eu falo, seja bem-vindo, fica à vontade. Então, o detalhe é a diferença. Tem várias igrejas? Tem, mas eu prefiro cara, concentrar num detalhe que a gente vai ser único. E tem público para todo mundo, tem público para todas as igrejas aí, né? Tem público para todos os consultórios odontológicos do Senador Canedo, tem público. E, na verdade, é você vender o que você acredita e compra quem quer. Quem gostar da sua ideia vai comprar. Quem não gostar, grita o preço e a qualidade. Quem quiser abraça e vai embora. Quem não quiser, tá vai tudo bem por isso, né? Isso. Eu tenho pacientes que eles chegam constrangidos comigo. Esses dias para trás, acho que foi semana passada, um paciente já meu, e ele foi em outro consultório fazer o orçamento. Aí ele chegou todo constrangido, me mostrando aqui, me pedindo perdão, desculpa. Eu falei assim, não, o senhor pode ficar à vontade. Isso aqui acontece comigo com frequência. Pacientes que vêm aqui e me mostram vários orçamentos. Só que eu sei a minha qualidade. Tá usando cimento ruim lá. Eu sei minha qualidade, eu sei o produto que eu vendo. E assim, se o senhor comprar, vai ser muito bem-vindo. O senhor já é meu paciente, mas o senhor tem o direito de escolher. Sim. Né? A partir do momento que ele foi em outro colega e achou outro colega interessante, ele tem total liberdade. E a gente não pode falar sobre o serviço, sobre o produto do outro, né? A gente pode falar pelo nosso, porque a gente sabe o que a gente está oferecendo. A gente responde a nossa qualidade, a qualidade do nosso produto. É bem... O comércio é muito complicado. Vocês ainda têm muito técnico que vocês fazem. Tem a questão da parte técnica, da parte do cuidado, da parte do atendimento. Agora o meu é complicado, viu? O meu é difícil. Né? O meu é muito preço. Preço, nossa. Preço chora, o preço vai embaixo. E aqui no Canedo também tem muita farmácia, né? Aqui, farmácia, boteca e igreja. Tem todo lado. Vou falar que farmácia... Consultório odontológico também tem muito. Tem muito. Tem, ali no centro, na avenida ali, ó. É um do lado do outro. Ali de vocês, acho que eu conheço os dois. Um do lado do outro ali, tem muitos. Mas é que, na verdade, tem para todo mundo, né? Que o detalhe. Tem pra todo mundo. Vocês sempre foram cristãs ou não? Teve aquele negócio, nossa, conheci Jesus. Não. Então, a gente cresceu num lar católico e por volta dos 8, 9 anos de idade, na minha idade, né, nossos pais separaram e a partir daí a minha mãe conheceu Jesus. Ela foi para a igreja e a gente ainda criança acompanhava a minha mãe. Só que quando chegou na fase da adolescência... Adolescência. Eu sou líder de jovens, eu conheço esse negócio. A fase da adolescência a gente já conta. Então, assim, aí durante um tempo na nossa adolescência, a gente foi morar com meu pai. E aí, na cidade pequena, lá a gente deu uma afastada do evangelho. E eu... Goianeira mesmo? Não, é Niquelândia. Nós somos de Niquelândia. Niquelândia. Já fui lá, hein? E aí, na minha adolescência, eu acabei me afastando um tempo, mas um tempo foi curto e bem intenso. Então, assim, mas quando foi com 15 anos, eu resolvi voltar para a igreja. E eu entrei assim, eu voltei decidida que era aquilo que eu queria mesmo, era seguir Jesus, era seguir o evangelho. E aí nessa época minha mãe já era líder dos jovens da nossa cidade, da nossa igreja. Sua mãe é uma guerreira. Minha mãe, vou te falar, se eu falar da minha mãe louvado aqui... seja o Senhor pela vida da sua mãe, porque líder de jovens não é brincadeira não. E minha mãe foi líder de jovens 10 anos. Eu tô no sexto. Nossa, e a geração da minha mãe, nós temos tanta história boa. Nós fomos uma geração, na época, dos casais da igreja ali, nós casamos uns 12, tudo no ano só. Sério? Vou casar já tudo da minha igreja. Vou casar isso tudo. E graças a Deus, a maioria dos casamentos... eu vou casar você, né? Permanecem, né? Vou te casar. A maioria dos casamentos permanecem até hoje. São casamentos que foram bem sucedidos. E foi da época da geração que a minha mãe foi líder. Que legal. Então, na minha época, quando eu voltei, minha mãe estava na liderança e era muito bacana. A gente brincava muito. Eu falo que hoje eu tenho saudade de viver aquela presença, aquela comunhão que a gente vivia ali na adolescência. Era muito bom. Jovem é legal. A gente tinha o hábito, dava sábado, a gente ia para a igreja, ia orar, ou ia fazer uma pipocada, ia... Fazer qualquer coisa, fazer qualquer coisa junto. Mas só quer estar junto. Subia, a gente tinha um amigo que tinha uma caminhonete, subia todo mundo na caminhonete, ia visitar. Então, assim, era um relacionamento muito de comunhão. E nós, às vezes, não era só orando, só pregando, mas a gente divertia mesmo, a gente tinha diversão. Tem hora que eles me ligam lá e eu tô em casa. Eu falo, não, o que você fazer? Não, vamos ali. Aí eu pego esse jovem, eu saio 7 horas da manhã, meu dia de folga. Eu trabalho, meu dia de...
Fico o dia inteiro na rua, gastando gasolina. Oh, meu Jesus. Mas é verdade. E aí, quando nessa época eu fui, retornei para a igreja e daí eu já não saí mais. Aí, desde os meus 15 anos Conheceu eu tô seu firme. esposo na igreja? Meu esposo conheci na igreja, gente. Ele estava afastado também do evangelho. Nós voltamos na mesma época. Não éramos namorados, mas nos conhecemos quando retornamos e batizamos juntos. Sério? Eu tinha 15 anos na época. Ele tinha 26 anos. Quando a gente batizou. Batizou tudo junto. Batizamos juntos. Aí quando nós casamos, eu tinha 18 e ele tinha 29. E aí a gente sempre no evangelho, sempre na igreja mesmo. E você, Adriele, você não aprontou muito, não? Você tem cara que aprontou muito? Tem cara que aprontou mais que você, doutora. O meu foi com um curto tempo de alta intensidade. O dela você não. pode chegar mais perto, senão o cara que vai danar com você, igualzinho. O da Dedê foi intenso, mas o prazo foi menor. O meu já durou bastante. Muito mais tempo. Uns anos. Aí. Na verdade, conhecer a Deus, entregar a minha vida mesmo, esse encontro verdadeiro, eu posso te falar que foi da pandemia para cá. Que legal, bom. Na pandemia... Existe uma diferença, você tá na igreja, né, irmão? Você tá na igreja por sentar, por ir, por te convidar e tal. Eu frequento desde os 9 anos. Durante esse tempo, sempre frequentei de alguma forma, mas não tinha intimidade, não tinha relacionamento com Deus. E aí, na pandemia, as coisas começaram a mudar e chegou um determinado momento que eu olhei para algumas coisas e falei, Senhor, as coisas não estão como eu gostaria. Não tá. E eu olhava e falava, não tá. E aí teve um determinado dia que eu ajoelhei e orei. E falei, Senhor, hoje eu coloco a minha vida nas tuas mãos. É o Senhor que controla, não sou eu mais. Porque eu sempre fui muito controladora. Sempre me senti... Eu achava que eu podia controlar tudo. Tudo debaixo dos braços, tudo apertando. E antes da pandemia, eu tive uma gestação. Sempre sonhei muito com a maternidade e eu perdi, que era a minha primeira gestação. E nessa situação, que foi uma situação assim muito dolorida para mim, foi a primeira vez que eu me deparei com aquela coisa assim, eu não controlo nada. Eu não controlei nada. Eu não planejei aquele momento, eu nunca imaginei que eu fosse passar. Você não conseguiu controlar. Isso. Se alguém me falasse que eu ia passar da forma que foi também, eu te falaria, não, eu não vou dar conta. E aí eu tive esse encontro e coloquei a minha vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. E foi muito engraçado, porque aí eu comecei a orar mais, buscar mais. Eu escutava muitos podcasts, eu gosto muitos vídeos no YouTube, de ministrações, muitas coisas que eu fui entrando num processo de mudança. Aquela coisa que você ora e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser parecido com o Senhor. E aí comecei a buscar mais, E aí eu comecei a orar. E às vezes eu estava no trânsito, no carro, e eu fazia uma pergunta, fazia uma oração, e de repente eu escutava a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Isso foi muito legal, porque eu comecei a ver que Deus me respondia, né? E eu só entendi que Deus me respondia quando eu verdadeiramente deixei a vida no controle nas mãos de Deus. Para eu entender e parar, ter humildade. Falar assim, peraí, deixa eu te escutar, né? Porque antes eu falava, Senhor, tá nas tuas mãos. Vou lá e fazia tudo, né? Aquela coisa da gente sempre achar que controla. E aí foi nesse momento, isso deve ter, a minha filha vai fazer 4 anos, isso deve ter já uns 2 anos. E de lá para cá eu tenho entrado nesse processo aí de crescimento espiritual, de busca espiritual. Tem um longo caminho pela frente. Sim. Aí, né? Eu tenho 10 anos e todo dia eu aprendo algo diferente. E tem a nossa mãe também, né? Que a nossa mãe hoje é pastora. Oh, que legal. A minha mãe já está com uns 25 anos, né? De evangelho. De evangelho, mas de pastora deve ter uns 10 anos, mais ou menos, não sei. Que legal. Então, hoje a nossa mãe é pastora, então, assim, ela é a nossa base familiar e a nossa base cristã mesmo, né? A minha mãe que nos ensinou, que nos levou para o caminho do evangelho e que é a nossa intercessora, que é a nossa
né, que nos Sua conduz. mãe hoje está em Niquelândia, está em Não, Goianésia? a nossa mãe mora aqui. Mora Menina, eu amei aqui. tanto esse caneto que eu trouxe uma galera pra cá. Por que sua mãe já trouxe veio uma na igreja turma. aqui? Minha mamãe veio um dia. A minha mãe veio um dia. A última vez que eu vim aqui, acho que foi a que você me recebeu, foi eu e meu esposo. Mas antes daquela vez, eu vim antes numa festa que teve aqui. A minha mãe veio comigo. Aí ela que é a nossa intercessora, Legal, a nossa que base. Ela Como é que é o nome dela? Norma. Pastora Norma, a senhora vem cá que eu vou dar um abraço na senhora. Pode vir aqui, um beijão no coração. E viu? ela tem muita história de juventude para compartilhar com Não, a senhora você. vai jogar tudo para mim, porque eu tô sofrendo aqui. Eu não aceito. Retiro. Nós fizemos 7 anos de retiro. Um retiro Sério? que chamava Joaden na nossa cidade. Oh, Esse que retiro legal. transformou uma geração, viu? Retiro é uma bênção. Retiro E eu coloquei muito jovem. Hoje eu já me preocupo muito com essa questão, porque a minha filha está com 8 anos. Então, daqui um dia ela está chegando na adolescência, eu já fico pensando, Senhor, eu já tenho que preparar, eu tenho que estar preparado. Eu quero ser uma mãe jovem, tal, da galera. Da galera, vamos. Uma mamãe jovem, filha, ser cristão. Porque eu acho que a gente tem que mostrar para essas crianças, para essa geração, que não é chato ser cristão. Cara, é muito top. Não é chato ser cristão, é maravilhoso. E Eu cheguei na igreja. de curtir Vou isso. contar pra você, eu cheguei na igreja. Eu conhecia Jesus, eu já tinha um vínculo, mas não de frequentar todos os dias a partir com a minha esposa. A gente namorou, a mãe dela quer namorar, vamos para a igreja. Então era assim, e vamos para a igreja com 18 anos. Primeiro entrei, o pastor. Então eu nasci nessa igreja e aqui eu não conheci outra igreja além dessa. Então cheguei no primeiro dia da igreja, cheguei na porta, o pastor Carlos do cabelo, ele tinha um cabelo enrupiado assim, hoje ele joga o cabelo para trás, ele tinha o cabelo enrupiado. Ele me olhou assim, um cara assim, eu falei, cara, esses caras devem ser tudo chato. Pastor deve ser chato, eu não gostava de pastor não. Pastor deve ser chato, os irmãos tudo chato. Aí passou-se uma semana, a gente indo, passar alguns cultos, ele me chamou para jogar bola. Eu amava jogar bola, então... Eu falei, cara, esses caras são muito legais. Eles são maneiros. São meus brothers. É verdade. Aí, então, tipo, e a gente tem que... Eu criava uma... Tipo assim, nossa, a igreja é tão ruim. Eu olhava para a igreja, eu lembrava assim, eu pensei, não, então peraí, um pastor vai ser um... Olha, hoje eu sou pastor e não uso. Uso uns ternos dessas larguras, uns ternos maior do que o corpo, uso uns bibas grandona, umas gravatas dessa largura assim. Mas antigamente, a questão de ser cristão era como se significasse justamente isso, né? A gente associava as polarizava roupas, muito justamente. em relação a uma figura que só tinha aquilo ali. Isso. Então, Isso é religiosidade, né? Por isso que quando eu chego, vocês olham para mim assim, nossa, você é um pastor diferente, hein? Você é o pastor? É um pastor diferente, hein? Eu achei muito interessante. Eu mesmo, quando muitos já me chamavam de pastor, né? Pastor. Então, depois, quando eu fui ordenado a pastor, eu até me achei não foi muito estranho para mim, porque já me chamavam de pastor, já tinha um vínculo pastoral muito grande. Mas muitas das vezes as pessoas, às vezes eu cumpro algumas ministrações em outras igrejas, eu chego lá e os irmãos falam assim, não, você é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Mas sabe o negócio que eu vi esses dias? Porque às vezes as pessoas associam pastor também à idade, ministério à idade. Se você não tem idade, você não é capaz para esse ministério. E engraçado, porque Maria era uma mulher jovem. Quando ela assumiu o papel de ser a mãe de Cristo. De Cristo, ela era uma menina. Qual a experiência de vida que Maria tinha? Não tinha. Então, assim, ela assumiu o ministério dela ainda uma mocinha. E quem conduziu o ministério, quem conduziu a vida de Maria foi Deus o tempo inteiro. Então, eu vejo que o ministério não está associado à idade. Está associada à maturidade, né? Sim, duas coisas diferentes. Tem muita gente que tem idade, mas não tem maturidade. O evangelho em si, isso aqui leva para qualquer âmbito da sua vida, que seja espiritual, sentimental, financeiro, tudo. Renúncia. Você tem que renunciar muitas das vezes reconhecimento. Então, Sansão fala, não corta o cabelo não, você vai ser separado, o cabelo cresce. A força estava no cabelo. Fala, não corta o cabelo, porque Sansão vai lá, dá umas vaciladas, arruma uma mulher lá, a mulher vai lá e tama o cabelo. Tesoura no cabelo dele. Então, Sansão já era um homem velho, já era um homem experiente, já tinha batalhado várias guerras, era um cara muito experiente. E Sansão tinha muito convicção que a força dele estava no cabelo, porque o cabelo com o tempo ele cresce. Então, Sansão tinha um cabelo muito grande, era forte. Falou, tudo que eu tenho representa meus anos de ministério. Porque o
Você tá com cabelo hoje, quando daqui 2, 3 anos, seu cabelo tá grande. Então, Sansão via a força dele no cabelo. Só que ele perde o cabelo. Ele perde, porque vai lá e dá uma tesoura. Ele se vê sem cabelo, sem força. Só que a Bíblia fala que ele clama. Ele clama, ele se volta ao Senhor, ele tem um reconhecimento, uma renúncia muito grande. Aí o próprio Deus dá a força para ele novamente. Então, peraí, o segredo não estava no cabelo. O segredo estava no coração. É verdade. Porque quando ele volta o coração para Deus de novo, o cabelo simplesmente não se tratou uma matéria que ele conquistou aos anos. Então, muitas das vezes a gente olha para a experiência da vida, que muitas das vezes está simplesmente no coração. É verdade. Tem gente que pastoreia com 3 anos de crente. Porque pastorear, ele é mais do que um óleo. É mais. Hoje eu tenho a graça de Deus, porque hoje eu sou teólogo, eu tenho pós-graduação, eu estudei muito para estar onde eu estou. Tem dedicação também. Tem dedicação. Só que eu acredito, tudo na minha vida, eu estudei 5 anos, focado, buscando, desde... Quando eu terminei a educação física, pouco tempo eu conheci minha esposa, eu comecei a fazer teologia, comecei a estudar muito. Só que eu não aprendi em 5 anos de faculdade o que eu aprendi em 2 anos cuidando de jovens. 1 ano cuidando de jovens. Entender um sentimento, às vezes um choro, um conselho que você dá. Então, maior do que a experiência é o coração. É aquele que está em nós também. É verdade. Aquele que está em nós. Tudo se resume a isso. Então, tudo, até na profissão, tudo na profissão. Você pode pegar uma pessoa que tem 30, 40 anos de dentista ali, que tem profissões gigantescas, já fez de tudo quanto é tipo de procedimento. Você tem 10 anos, 1 ano de clínicas, de experiência de empreendedora, você vai fazer um serviço que as pessoas que têm 30 anos de experiência desconhecem. É verdade. É verdade. A verdade é a entrega, o amor, o coração, tudo faz a diferença em qualquer âmbito, que seja religioso, seja profissional, tudo seja que você faz com amor, né? Tudo que você faz com amor. Eu acho que o retorno, né? Não tem como. Se você se entrega amor, você recebe amor, né? Pronto. Isso acho que é natural. Isso é fundamental em qualquer âmbito, em qualquer âmbito. A gente tem que aprender. Hoje nós amamos pouco. A humanidade ama muito pouco. Hoje nós estamos... Está esfriando. Tá bem difícil e é muito complicado. Eu falar o mundo jaz do maligno. Sim, a gente sei que é bem complicado porque é bíblico. Só que a gente se preocupa muito porque parece que é muito acelerado. Tá muito, parece que quando você passa mais os anos... Eu estava vendo, teve uma coisa bem interessante, não sei se vocês acompanham futebol, eu estou até mudando o assunto, mas teve um caso de racismo lá na Espanha, do Vinícius Júnior, não sei se vocês viram. Que a torcida gritou. A torcida gritou e tal. E ele mexeu muito com ele ficou muito triste, ele foi para a rede social, ele ficou se debatendo com o presidente lá da La Liga. E o cara deu uma declaração, cara, que você não vê, cara, ele deu uma declaração que esse cara não é humano, não. Não tem base. Quanto amor esse cara tem. E foi olhar, irmão, ele tem um filho, ele tem um negócio, uma relação lá, que tem parentes que são negros, né? E você vê que o cara não tá nem aí, não tem amor nenhum, nem com os seus, ele se importa com a imagem dele. Porque enquanto tava de boa lá, não estavam falando o nome dele, quando começaram a ferir a imagem dele, ele não ligou para quem era negro, branco, amarelo, não. Ele ligou para ele quis limpar a imagem dele, ele arrebentou o cara na rede social. Então o ser humano ele tende a se esfriar muito. E nós vivemos hoje infelizmente, ser humano ele é preconceituoso, ele se comporta muito com o seu umbigo, né, que eu costumo falar, ele se preocupa consigo mesmo. E volto a dizer, o fantástico não é conquistar, o fantástico é ver as pessoas conquistarem, ser feliz. É verdade. O nosso redor ser feliz. Eu te garanto que melhor do que eu, pelo menos me sinto muito assim como empreendedor. Eu prefiro, melhor do que o dinheiro entrando no caixa, é um paciente que fala assim, cara, eu fui em 40 farmácias e encontrar aquilo que eu encontrei aqui. Te garanto que todos os dias chega alguém na Odonto Calaço e fala assim, olha, vocês fizeram total diferença na minha vida. Eu já passei por fulano, ciclano, beltrano sem falar mal. Mas vocês me trataram de uma forma que vieram com medo. Vieram cheios de receios, cheios de não me toca. Vocês conseguiram curar. Teve até a experiência de uma paciente que perguntou para a Adri se a gente orava lá. Uau, que legal. E foi tão engraçado. Que legal. Porque Põe a Francinha para tacar a mão na cabeça do povo lá. Ela chegou muito nervosa, com muito medo. E aí ela sentou lá e aí ela perguntou, né? Vocês oram aqui?
Aí eu falei, oramos, por quê? Ela falou, nossa, eu cheguei aqui com tanto medo, eu tô saindo daqui tão bem. Que legal. E lá é realmente um lugar de muita paz. Que bom. Né? Assim, um lugar que nós somos detalhistas na experiência, mas que só pelas nossas mãos humanas, né, Dedé, a gente não conseguiria proporcionar aquilo que a gente tem proporcionado, a experiência que a gente tem proporcionado para os nossos pacientes lá. Porque, assim, lá, assim, eu falo que lá na minha sala mesmo é meio que um confessionário, né? Chega lá. A gente acaba vendo muito, assim... Ouvindo as histórias dos outros. Ouvindo as histórias, os sonhos, né? E comemorando, né, Dedê? Festejando a conquista dos pacientes ali. E tem sido muito gratificante. Que legal, muito, uma bênção. muito. A Bíblia fala que onde nós plantamos as plantas dos nossos pés, né, o lugar é abençoado. A Bíblia fala que Abraão vai para o deserto. O deserto se transforma numa terra que manda leite e mel. Então, É verdade. na verdade, a bênção não está no ambiente, a bênção está em nós que pisamos no ambiente. Então, vocês pisam lá. Se a Odonto Calaça abrir lá no Maranhão, lá embaixo, lá na montanha, do lado do rio, do Córrego, lá vai florescer. É verdade. Se vocês abrirem em Goiânia, vai florescer. Então, a bênção está em vocês, porque a Bíblia fala aqui, Filipenses 4,13, que tudo nós podemos, tudo nós possamos conquistar naquele que nos fortalece. Então, não é nós, é Ele, né? Não foi você, é Ele. Não foi você, é Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. É dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas. E é engraçado, eu sempre falo para Dedê, tudo que acontecer no nosso caminho, vamos perguntar, né? É porque é para Ele, né? Não é sobre nós. Não é sobre vaidade, não é sobre orgulho. É sobre Deus. É sobre o que Ele tem para nós, é sobre o que Ele está fazendo nas nossas vidas, né? E a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? De fazer essa oração e colocar mesmo o que é de Deus, né? E a gratidão mesmo, de agradecer o que Deus tem feito. Top. Planos para o Odonto Calaça. 2023 está muito recente e está meio... Eu meio essa pergunta esses dias. Está muito estranho, porque está muito rápido, ao mesmo tempo. Nós já estamos em maio, nós estamos na metade. Mas a verdade é que está tudo muito novo, é um governo novo, expectativa nova, investimento novo, a gente não sabe. O ano está na metade, porém a gente está aprendendo a como é que vai ser o comércio. Eu falo isso como visão de empreendedor. A gente sabe como é que vai ser, se dá para invertir. Muita gente caindo fora do Brasil, muita gente não quer investir mais, está congelando, está tirando o dinheiro do Brasil. Então tem muita coisa que envolve o empreendedorismo. Vocês, quais são os planos da Odonto Calaça para 2023? Tem algum plano de situação? E 2023 nós vamos implantar dente de ouro lá. É mais ou menos. Esse ano é montar mais um consultório lá. Esse ano nós já estamos trabalhando nessa ideia para montar outro consultório. Esse é o nosso plano atual hoje. Tem local? Lá dentro. Lá eu dentro tenho uma mesmo? sala já que nós estamos... Entendi, que nós fizemos Lá o consultório 1 e aí vai ter o consultório 2. A parte estrutural, né, Dedê? Já está em andamento. Porque, tipo, envolve equipamentos, né? Envolve muita coisa, né? E aí é o que, né? Esse é o nosso para atender um fluxo maior, para ter mais qualidade. Para ter uma maior demanda. Porque hoje a gente... uma cadeira já tem sido apertado para nós lá. Então, o nosso projeto é montar essa cadeira ainda esse ano, esse consultório ainda esse ano. Vai para cima, que Jesus é com você. Amém. Já deu certo. Já deu certo. Põe cadeira lá que vai faltar mais cadeira. Amém. Não, a gente já teve uma experiência já com essa relacionada à cadeira, que a gente tem um balanço na recepção, que é o cantinho das fotos, né? Aí sorria com amor e um balanço. E aí nós já tivemos que tirar esse balanço para colocar mais cadeiras, porque a nossa recepção já está pequena. Para comportar hoje a demanda que a gente tem lá. Então, assim, só Deus, né? Para fazer as coisas tão lindas desse jeito. Vamos fazer um prédio lá, vamos jogar para cima. Vamos jogar pra cima. Aqui nós somos sonhadoras, visionárias. Vambora. Somos filha do Ronan Rosa Batista, que pai, assim, o otimismo em pessoa. Meu pai é sonhador e acredita em tudo. Não, hoje é engraçado que a gente acaba vivenciando hoje, nesse mundo dos negócios, tanta coisa que ele ensinou e que ele falou quando há tantos anos atrás,
Eu tava certo. Nossa, muito. E hoje mesmo eu estava pensando, gente, será que eu tenho que falar para o meu pai o tanto que ele estava certo em tantas coisas? Cada conquista que a gente tem, a gente já quer pegar o telefone, não, vamos ligar pro nosso pai. A gente já liga pro meu pai, ele vibra ali, ele comemora. Nossa, Isso é bom, ele né? comemora. Isso é bom, isso é legal, isso é legal. Ele comemora. Eu mesmo, quando a gente abriu a drogaria, quando eu olhamos assim e chamava Victor Pharma, né? A gente olhou, minha irmã chama Vitor. A gente trabalhou em tanto lugar, né? Trabalhamos em tanto lugar. A gente olha assim na faixa, tá escrito Victor Pharma. A gente fala assim, nossa, pesa, né? Nossa, é nosso, né? É bom, né? Caramba. O coração acelera, agora aqui, é nosso. E agora, agora vai. Vamos pra cima. Porque eu também, foi um pouco antes da pandemia, então eu tive um pouco, pra vocês, não sei se foi tão bom, mas pra mim foi muito bom. Pandemia, remédio demais, sai demais. Mas, então foi uma coisa que eu não cheguei a pegar muita crise no comércio, porque foi uma época que eu já entrei e todo mundo precisou de mim, então eu estava ali para atender. Mas quando eu olhei para a placa assim, falei, nossa, agora é eu ou eu, né? Não tem última sexta-feira do mês. Eu trabalhava na prefeitura quando eu abri. E é engraçado que hoje, quando tem feriado, né? Quando eu trabalhava na prefeitura, a gente amava os feriados, emendava tudo, né? Se tinha feriado na quarta, eu ficava quarta, quinta e sexta. Nossa, agora como empresário tem dia que dá uma aflição, um mês que dá... Não acredito. Meu Deus, restante de feriado. Pelo amor de Deus, restante de feriado, me ajuda. E aperta cliente, aperta. Não, é difícil, é bem complicado. Mas... O ser humano em si, ele aprende muito. Eu aprendi demais, eu creio que você também. Quando a gente está do privado ou do público para o privado, a gente tem uma mudança muito drástica na vida, assim, no dia a dia. Mas é muito extraordinário. A gente sai do conforto, e quando você sai do conforto, dá muito medo. Adrenalina. O privado é muito... Nossa, você fica assim, ó... meu Deus, eu pago, não sei os seus boletos, mas eu tenho boleto tá muito alto. Ixi, de 7 em 7 dias. Eu compro de 7, 14 e 21. Então, sempre é 7, 14 e 21. Eu falei, meu Deus, eu tenho 7 dias para pagar isso aqui. Olha, Graças a Deus que é 7 dias, Senhor. Tipo assim, nossa, é muita coisa. E fala, meu Deus do céu, já tá acabando o produto, depois tem que pôr mais. Então é muita coisa. Esses dias eu escutei uma frase. Eu fiz um curso e aí eles falaram dessa frase, eu não sei quem foi o autor, que as melhores coisas da vida acontecem do outro lado do medo. E aí eles passaram um vídeo do salto de paraquedas, né? E quando ele está soltando aquele medo, aquela aflição antes e tal, e depois ele fala que foi a melhor experiência da vida, porque ele não saltou, ele voou. Uau. E eu acho incrível, porque empreender, naquele momento, para ela, para você, era medo. Ixi, era um pulo. Você sai da última sexta-feira do mês para encarar um boleto. E se não tivesse encarado esse medo, não estava vivendo o que está vivendo nós hoje. Nós estamos voando. Estamos só no início do voo. Estamos só no início do voo. Eu tenho muita vontade de pular de paraquedas, eu nunca já eu não. Você acredita que eu não deu sou nada vontade depois disso. Mas você acredita que eu acho que... Foi um vídeo do Will Smith que ela tá falando. É até legal de você olhar depois. O que eu gostei de ouvir, ele falou assim que o vento... você não cai, o vento te segura. E aí ele fala com tanta emoção, você não está caindo, você está voando mesmo, porque o vento está te segurando, você sente aquela pressão do vento. E a sensação que deve ter é que você está caindo. Como a gente está muitas vezes na vida de empreendedor, eu estou caindo. Não, a gente não está caindo, a gente está voando. A gente está voando. Eu abri a farmácia, pelo menos no começo, eu falei, Senhor, hoje eu tenho que vender X. Assim. Tem que vender X. Aí você abre assim e fala, Deus, será que vai entrar esse tanto de gente aqui para... Que eu não sei você, será que vai entrar alguém fazer um orçamento, pelo amor de Jesus? Você fica pensando, fala, nossa, Deus podia mandar uns 10 aqui, vai me fazer implantar 10 dentes. 10, nossa, 10 eu dentes preciso de 10 implantes hoje. 10 implantes eu pagava esses boletos. Aí você fica assim, aí você fala, não, eu preciso fazer X. Aí Deus vai lá e manda o dobro. Você fala, meu Deus, empreender é bom, né? Porque, tipo assim, você fica preocupado, dizendo, não, tem até 6 horas da tarde, eu tenho que pagar o boleto. Quando deu 9 horas da manhã, você já pagou o boleto. Você fala, meu Deus do céu. Incrível, né? Jesus é bom e o diabo não presta. São tantas experiências lindas, né, que a gente vive. A verdade é que você vive intensamente e você consegue... Você fala assim, nossa, é possível muito mais daquilo que eu sonho. Então, às vezes você sonha isso aqui, Deus vai dá uma coisa muito mais larga. E é engraçado que no início desse processo aí, às vezes eu pensava, gente... Nossa, eu preocupava, nossa, tem que pagar isso. Não, mas... E aí a gente... Não, será que eu já agilizo ou será que eu espero umas vendas, né? Aí eu pensava assim, gente... Aí, de repente,
fazia a semana, dava tudo certo. Eu pensava, gente, e a minha fé, né? E eu aprendi a movimentar mais essa fé de ver com o crescimento lá na clínica, que às vezes a gente colocava, né, uma meta. Com a meta, dobra a meta. Isso. É bom, e, né? assim, Nossa, é muito bom. E às vezes parece desafiador, né? Nossa, tal meta é desafiadora, mas... E aí você vai e bate aquela meta e você, né? E assim, e é muito prazeroso, né? É bom, ver essa... é bom. O ser humano em si, ele vive de Emoções e suprir as expectativas, porque, lógico, a gente põe expectativa todos os dias. Então, eu vou falar, eu vou generalizar, mas nós que somos cristãos, a gente vive uma fé sobrenatural, né? Sobrenatural. Tem hora que você não sabe de onde está, você fala, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A esposa, no caso de vocês é o contrário, mas lá em casa a esposa cobra muito, né? Olha, tem isso aqui, ó. Isso aqui tem que resolver. Você tá lembrando? Tem isso aqui é alto. Não, fica tranquilo, tá? Dá tudo certo. Aí eu abro no sorriso, fico de boa. Ela acha assim, não, deve estar com o dinheiro na conta. Mas tem não. Você vai, assim, e tá aí? esperando. Não, isso aí Deus vai prover. Você já acorda num dia, você chega às 6, eu chego mais cedo que ela, sai só às 6 horas. Eu chego na hora bem tranquilo em casa, bem mais cedo. Chego lá e falo, não, já tá tudo ok, tá tudo belezinha, tipo assim. Mas naquela hora que eu falo, ela falou comigo, não tinha. Não tinha. Mas agora tem. Então, tipo assim, é uma provisão que vem que só o empreendedorismo explica. Quando eu falo gestão financeira, só isso. Porque o empreendedorismo, quando você trabalhar a última sexta-feira do mês, se você ganhar 5 mil, você vai cair 5 mil na sua conta. Se você ganhar 3, ele vai ganhar 3 mil não, porque tem o IAMES, que tem um desconto lá. Tá entendendo? Vai cair aquele valor. Não adianta você fazer compromisso, não adianta. Vai cair aquele valor e é que você se vira, você enquadra a sua vida naquele salário. É verdade. O empreendedor não, irmãos, ele faz tanta coisa, ele compra uma máquina aqui do segundo consultório lá, que pode, não sei quanto que custa, mas deve custar aí 100 mil. Compra. É verdade. Ele compra porque ele vai falar assim, não, relaxa que comigo eu resolvo. É surpresa, é verdade. Você é seu próprio patrão, verdade. você vai embora. Então, na verdade, que o empreendedorismo, ele dá essa válvulazinha legal de viver a vida de uma forma intensa. É verdade, é verdade. Muitas emoções. Muitas emoções. Que vocês abram 2 consultórios para ter 2 dores de cabeça. 2 pacientes lá. Que o empreendedor se uma dor de cabeça, irmão. Bom que eu vou lá na sua farmácia, já tem Já um estoque corri. lá de remédio para dor de Sabe, cabeça, não, é né? porque, Eu vou lá moço, chorar, eu tô com dor de cabeça. Não, pode mandar muita amoxicilina lá pro povo comprar. Porque eu cheguei lá, quando cheguei lá, amoxicilina, nimesulida e dipirona. Eu falei, Dentista. Pode me dar que é meu, vem, é muito bom. Meninas, ó, vocês falam muito. Vocês conversam muito. Vocês conversam demais. Eu acho. Eu falei pro Kaique, tô brincando, gente. Vocês estão tranquilos. Eu falei assim, Kaique, vai topar? Eu falei, moça, Eu tenho você quanto pode... tempo aí? Olha, o Kaique deu 1 hora já, deu nada, né? Aí, ó. Eu falei pro Kaique, nós vamos fazer umas 3 horas aqui de podcast. Aí os pacientes ficam tudo sem dente lá e o culpado é nós. Eles vão fazer um bate-pronto. Eu vou fazer separado porque são 2. Eu quero fazer muito bem específico, vocês respondem. Tá. Não fiquem pensando, não, seja bem natural. Se vocês falar tudo errado, todo mundo vai ver que vocês falam tudo errado, viu? Deixa bem natural. Então começa com ela. Vamos lá. Pra você, vamos lá. Ó, administração. Chega perto do microfone. Kaique, pega lá um chicote Dedicação. lá. Dedicação. Bom. Odonto Calaça. Sonho. Bom. Driele. Driele, empreendedora, mamãe, esposa, filha, cristã, mulher de Deus. Eu falei isso agora, falar ser cristão para você. Ser cristão para mim foi me encontrar com Deus, confiar numa força maior. Achar um pai, né? Achar um pai, justamente, achar um pai, né? Um pai diferente de todos os pais. Justamente. É isso. Um abraço do Espírito Santo é único. Verdade. Costumo dizer para os meninos aqui, relaxa que um dia que o Espírito Santo te abraçar... É gostoso, é inconfundível. É diferenciado. Você, eu vou falar dentista porque cirurgião, dentista... Pode falar dentista. Tá falando Dedê ali o tempo inteiro, Dedê sou eu. Dedê. Vamos lá, dentista para você. Dentista amor. Amor. Se tornou amor, né? Se tornou amor. Era jornalismo. Jornalismo. Por isso que conversa da galera. Agora é amor, que legal. Odonto Calaça. Odonto Calaça é a realização de um sonho. Realização de um sonho. A caracterização de um sonho. Sempre foi sonho? Não, aprendi.
Aprendeu Tô a viver, vivendo né? um sonho de Deus, Na verdade, eu tô Uau, vivendo melhorou, um sonho hein? de Deus. Melhorou. Tô Legal, vivendo hein? um sonho de Deus. É algo que os meus ouvidos não ouviram, meus olhos não viram, mas que Deus me entregou. Deus me entregou ao dom do Calaça. Ela entregou Paulo agora, hein? Sim. Ela tá sábia. Ela lançou um apóstolo Paulo aqui, toma! Fantástico, não, mas as promessas de Deus, elas são extraordinárias, viu? Vocês são verdade. duas moças novas. Eu não perguntei a idade de vocês, né? Mas vocês... Vou nem perguntar. Eu vou perguntar assim qual que é a idade. Eu tenho 33. Então você tem 34. Ah, vocês... 35. Ela tem 40 e 38. Vocês são novas. Mas Ah, esses dias eu lembrei ela que ela tem 35, ela ficou arrasada comigo. Ficou braba? Ficou brava comigo. Nossa, Por que não, que eu mas vocês são contei? Eu falei, eu novona. contei porque essa é Vocês são novonas, novas. coronas. Não é coronas, não. Vocês são... Eu chamei elas de meninas. Falei, vamos conversar, meninas. Não, mas vocês são bem novinhas. Ainda melhorei, tá vendo? Eu sou esperto, eu vou trabalhando, eu troco a... Tô legal, eu tô ficando experiente nesse negócio aqui. Ah, mas vocês têm muita dor de cabeça pra passar ainda. Ixi, então... Temos. Então vai passar muita dor Temos de cabeça. muitos desafios para Muitos romper desafios, ainda. vocês estão novas. Ixi, dá pra vocês... Dá ter muito cabelo branco pra nascer, tá bom. Tá Verdade. legal. Ser cristã. Ser cristã é parecer com Cristo mesmo. Uau. Parecer com Cristo. Desenvolver uma dentista cristã. Diferente das demais, né? Uma Seja dentista diferente. cristã é ressignificar, né? Igual eu falei, ressignificar. Seja diferente. Nada melhor que um cristão, né? Um cristão Nada ele melhor ressignifica todas as situações são possíveis. Isso é interessante. As pessoas têm que entender que existe um cristão advogado, existe o cristão dentista, existe o cristão padeiro, existe o cristão marceneiro, existe o cristão funcionário público. Um negócio que eu gosto de brincar é que dentista, o povo fala que Deus é médico, ele é advogado, eu tenho certeza que ele é dentista, eu tenho certeza. Pronto, ele é certeza. Tem hora que eu estou vivendo um caso lá, um paciente que eu sinto, isso é verdade, eu sinto o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, como eu devo conduzir. Então, ele é médico, advogado e agora é dentista. E farmacêutico. Farmacêutico. Pronto, e farmacêutico. Dia para trás, vou contar para a gente encerrar. Chegou para lá, a irmã chegou lá, não, quero falar. Ele me chama de pastor, quero falar com o pastor lá. Eu falei, não, tá, o pastor não veio hoje não. Ela então foi embora. Voltou. Não, minha filha tá com dor no estômago. E lá tem farmacêutico. Tem um rapaz lá que tem 15 anos de experiência, melhor do que eu para indicar remédio. Não, eu quero falar com o pastor. Não, beleza. Volta, mãe, porque tá de folga hoje. Não tá aqui hoje, não. Ela voltou, cheguei, tava nós dois lá, ela chegou. Pastor, minha filha tá com dor no estômago, ela entrou no ciclo menstrual, tá com muita dor, e novinha, né? Acho que a primeira vez que entrou no ciclo menstrual, tá muito. Beleza, eu falei, não, beleza, ora por ela. Aí eu, opa, aí eu vendo remédio, né? Ora por ela. Falei, vamos orar. Que ela chegou no balcão, foi uma experiência única. Eu contei pro meu pastor, orei, botei a mão na cabeça dela, orei e tal, amém. Olhei por ela. Ela foi boa, não, obrigado, pastor. Foi embora. Ela esperou uma oração minha, foi, não comprou remédio. Aí o rapaz, o farmacêutico para mim, não, você vai quebrar a empresa desse jeito. Você vai quebrar a empresa. Você ficar orando por cura aqui, a empresa vai parar. Oração e remédio. Oração e encaram de pirona junto, que senão você vai quebrar a empresa. Meninas, muito obrigada, viu? Vocês são top, vocês são legais. Obrigada, que bom conhecer vocês diferente aqui na conversa. Prazer. Foi um prazer. Obrigadão mesmo. Deus abençoe. Odonto Calaça tem o Instagram. Tem. Então, Instagram é Odonto Calaca, com Calaca, C-A, sem C-A-L-A e C-A. Ó, Odonto Calaca. olha para essa câmera aqui, divulgue a sua empresa, fique à vontade, fala pro pessoal, fala onde está o endereço lá, não fala só rede social. Deixa um telefone para contato se quiser, fala para essa aqui porque é melhor. Olá, você que ainda não viveu a experiência Odonto Calaça, eu te convido a viver essa experiência. Vai ser um prazer te receber você e sua família. Pode agende sua consulta na rua Pedro Teixeira, número 44, setor Jardim Todos os Santos, sala 5. Pertinho de no centrão de Senador Canedo, irmão. Tem lugar mais bem localizado. No Instagram, @odontocalaca, sem o C cedilha, viu? Meninas, Deus abençoe vocês. Obrigadão mesmo, mais uma vez. É um prazer que a gente possa vivenciar coisas juntas. A gente vem pra cá pra igreja, a gente orar junto. Entrar no mistério aqui vai ser forte. Jesus continua te abençoando, viu? É um prazer enorme ter vocês aqui.
Obrigado por um pouquinho desse testemunho. Nos edificou. Tenho certeza que edificou as pessoas que estão ouvindo a gente, escutando a gente, vendo. Que é bom, o ser humano ele vive de desafios, né? Empreenda, corra, voa, faça o que quiser. Só não fique parado. Viva, né? Viva intensamente. Salta de paraquedas, faça o que vocês quiserem, mas não fiquem parados, porque a vida é única e o tempo ele é precioso. É verdade. Amém? Amém. Deus abençoe, brigadão mesmo, de coração. Amém. Brigadão mesmo. Galera, Deus abençoe vocês. Já estamos aqui com quase 1h30 de podcast. Deus abençoe. Fique ligado, irmão. Isso aqui deve ter cheio de corte. A equipe da mídia vai trabalhar pra gente cortar. Fique ligado no Instagram do Aviva Podcast, @AvivaPDC. TikTok. Nosso TikTok lá é bom, viu? No TikTok então, lá o bicho pega. Tem dancinha? Tem. Não tem dancinha ainda não, mas eu vou colocar o Kaique pra dançar. Kaique ele vai dançar. O Kaique ele fala que ele fica só batidor, mas eu vou colocar ele pra fazer uma dancinha lá que vai bombar milhões. Ó, vai lá no TikTok se você não segue, nas redes sociais também, porque tem corte do Aviva, a gente vai postar durante a semana vários cortes aqui, dicas de empreendedorismo, igual as meninas deu aqui, como foi as experiências para você acompanhar tudinho também e deixar seu like lá e comentar bastante. Amém? Deus abençoe você, fique ligado. Próxima segunda tem Aviva às 19h30, toda segunda aqui, 100% confiante, cheio de bate-papo legal. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Até!